Queridos, é engraçado porque toda vez que eu volto de viagem parece que minha imunidade vem meio baqueada. Eu começo a gripar, tossir. E aí eu comecei a ficar ruim, eu falei: Deus, de jeito nenhum, Senhor, eu não vou pregar domingo. Segura aí, olha, até minha voz melhorou agora. Segura aí, eu preciso estar ali com eles. Estou com muita saudade e o Senhor tem queimado uma palavra no meu coração. Enquanto nós estávamos lá, eu orava e pensava em tudo aquilo que Deus quer fazer aqui. Tudo aquilo que a Poema Acre, os filhos de Deus aqui neste lugar, podem alcançar. E, queridos, eu não sou muito de lançar palavras assim. Mas eu tenho certeza que esse ano será um ano de crescimento no sobrenatural de Deus. E um crescimento em maturidade, querido. O pão e o vinho crescendo e se expandindo nessa casa. E um dos piores inimigos que nós podemos enfrentar é o conformismo. É nos conformarmos pelo que nós já estamos vivendo. É olhar e achar que o que nós estamos vivendo já está bom. E eu estava lá agora nem lembro mais. No B-Rock, numa conferência que estava tendo, e o Caio Saeg, ele falava sobre uma geração muito frágil. Uma geração fragilizada, que tudo você tem que pisar em ovos para falar. Tudo você tem que pensar muito bem, se vai se magoar ou não. E aí, querido, nós vamos criando mundos paralelos, onde a gente não liga mais tanto assim para o que acontece em nosso redor. Nós vamos vivendo o nosso mundinho e nós vamos nos fechando. O único lugar que nós nos expomos um pouco é nas redes sociais. E vai criando essa separação. E isso é mal, querido. Isso faz com que a gente não rompa de verdade. Que a gente não viva de verdade algo disruptivo, sobrenatural mesmo. Há quanto tempo nós nos conformamos com o que estamos vivendo? Nossa, a igreja é legal. Pô, que legal. A igreja é uma igreja legal, uma igreja saudável. Mas é tudo o que Deus tem para nós, queridos? Será que não existe mais? Será que não tem águas mais fundas? Será que não tem algo expansivo para nós chegarmos aqui? Querido, você já começou a reparar, e eu estava conversando com algumas pessoas, que a gente vai normalizando tudo. Eu não sei se vocês ouviram as letras das músicas que nós cantamos hoje, mas era coisa que era para nós estar pipocando aqui. Era coisa que era para a gente estar se rasgando, se prostrando diante de Deus e falando que Ele é santo, santo, santo. A gente às vezes, querido, está cantando que Ele é santo, 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 parecendo num show do Roupa Nova. Verdade. Sabe quando você senta assim e começa a falar: santo, santo. O que é Ele ser santo? O que é a presença dEle? Se a presença dEle não nos causa nada, talvez um arrepiozinho assim e tá bom. A Bíblia vai falar de uma pessoa, e é sobre essa oração que eu quero pregar hoje, que olhou para um monte de gente e fez algo que Deus parou e falou: opa! Eu sou da época que, para você fazer parte de qualquer coisa na igreja, você tinha que fazer plano de leitura. Lembra disso? Alguns mais velhos aí? Então tinha o plano de leitura anual, você tinha que marcar e entregar para o teu líder. Está aqui. Ali era o canal para pecar, que, meu Deus do céu, uns irmãos via que não ia conseguir fazer os xizinhos só. E eu lembro, a primeira vez que eu fui fazer um plano de leitura, que eu cheguei em Crônicas.
Misericórdia, querido. Eu comecei a ler fulano que era filho de Beltrano, que era filho de Ciclano, que gerou Beltrano. E não acabava. E o primeiro capítulo e o segundo capítulo eu falei, Jesus, vou ter que ler tudo. Então os 10 primeiros capítulos de Crônicas é muito pesado de genealogia. Será que é uma história de, mais um nomezinho, mais uma pessoa ali citada? E quando você está lendo, no capítulo 4, depois de uma sequência de genealogia só citando o nome, no capítulo 4, no versículo 9, vai falar assim, e Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel, abençoa-me, aumentas as minhas terras, que a tua mão esteja contigo, que guarde-me dos males, livrando de dores. E a Bíblia fala, e Deus atendeu o pedido de Jabes. E aí continua falando, e fulano que era filho de Ciclano, que era filho de Beltrano, que é neto de... Por que no meio de coisas comuns, Deus permitiu que uma oração mudasse tudo? E é sobre essa estação que eu quero trabalhar com a igreja daqui para frente. Chegou a hora de nós sermos um pouco mais ousados em Deus. Chegou a hora de nós sermos um pouco mais ousados em adoração, em busca, em viver o sobrenatural, em fazer os nossos cultos, estabelecer a Deus, em cuidar da minha casa, da minha família, da minha leitura bíblica, da minha liturgia. Se não, querido, você vai ser mais um dos nomes citados em Crônicas. Mas eu tenho certeza que nessa manhã e à noite também terá pessoas que têm o coração como de Jabes, que não se conformará em viver só por viver, que não vem aqui mais servir um cultinho de domingo, não vê na hora de... Queridos, eu tenho uma notícia para vocês, nós não vamos mais transmitir culto online. O prazer pela casa do Senhor tem que nos invadir novamente, queridos. Nós vamos subir as pregações para os grupos, para os GCs na terça-feira, mas não teremos mais os cultos online. Pastor, não vamos ter, queridos. Nós temos que voltar a alguns princípios, e um dos princípios é estarmos juntos congregando e louvando a Deus em família. Sabe, nós estamos acomodando, é muito melhor eu ficar em casa, no meu ar-condicionado, com a minha pipoquinha, na minha facilidade. E não é só por isso também, porque nós precisamos melhorar. E aí, eu quero trazer o contexto de tudo isso, né? Por que Jabes rompeu algumas coisas? Por que Jabes, e se tivesse um tema, essa pregação, seria crescimento em 4D. São 4 dimensões de crescimento numa oração só, que é assustador do como nós podemos ir para um outro lugar, se nós entendermos de verdade isso aqui. 1 Crônicas, ele foi escrito num período pós-exílio. O povo tinha acabado de voltar do exílio. Então quando eles são soltos e eles começam a voltar, Israel ainda está construindo a sua identidade, tanto nacional quanto espiritual. Então eles estão naqueles negócios coletivos que cada um fazia uma parte, mas alguém foi além. Queridos, em nome de Jesus, eu quero liberar algo profético para vocês. Chegou a hora de corações ir além neste lugar, ir além. Mais fome pela presença, mais desejo pela presença.
Queridos, eu não me conformo mais em viver só algo normal, querido. Eu já abri o meu coração para vocês, eu carregava um complexo de inferioridade grande na minha vida. Muitas pessoas falam, nossa, não parece, mano. Mas quando eu estava lá em Mogi, Deus falou assim, eu te escolhi, até usou o Wilder para me mandar um versículo de Esther. Foi para esse tempo que eu te levantei. Você vai cuidar da igreja 1 mês. O que você faria em 1 ano, você e a Pri vão fazer em 1 mês. Querido, e nós ficamos lá em Mogi ajudando. Não é sobre as nossas vidas, mas sobre entender a palavra que está sobre cada um, de ir além, de fazer mais. E nós começamos a ter mesa todo dia, cuidar dos pastores locais, trazer algo. E aí eu olhava e falava, Deus, nem eu sabia que nós poderíamos derramar tanto. Você precisa acreditar em você um pouco mais, queridos. Porque Deus é contigo, porque você existe mais para viver. E eu não me conformo mais com apatia. Se você quiser continuar apático, querido, talvez você não vai conseguir ficar aqui por muito tempo. Porque esse lugar não será mais um lugar de apatia. Não será mais um lugar de apatia. Em nome de Jesus. Amém? Eu voltei com a corda toda, querido. Tô nem aí. E algumas coisas que nós precisamos entender desse texto é que Deus é especialista em tirar do lugar comum os improváveis. Deus não é Deus que escolhe por pedigree. Deus não é Deus que escolhe por histórias perfeitas. Deus é um Deus que enxerga corações, queridos. E olha como começa. A Bíblia começa falando ali que o nome dele era Jabes. Jabes, a raiz hebraica do nome dele significa sofrimento, dor, aflição. E se nós entendermos o panorama bíblico e o contexto judaico da época, hebraico da época, nós sabemos que o nome significava muito. O nome era uma marca, um selo. Então por onde Jabes passava, o sofrimento passava. Olha lá, o que causa dor. Jabes é falar assim, aquele que a mãe sentiu muitas dores. Querido, isso significa marcas. Marcas e traumas do passado. Marcas e traumas até do presente. O rotular. Pessoas que olham e não acreditam, pessoas que olham e estabelecem, aquele lá não vai dar nada, nunca deu. Aquele lá nunca deu certo, aquela lá, a família dela inteira é assim. Aquele lá é um mentiroso, aquele lá é um sem vergonha. Aquele lá você não sabe o que ele aprontou. Então marcas e rótulos, hoje não é tanto, mas antes era o nome que carregava isso. E Jabes, por onde ele andava, essa marca vinha sobre ele. E talvez nós não rompemos ainda, porque não conseguimos entender quem somos em Deus. E nós nos abraçamos pelo que nos rotularam, pelo que a vida nos feriu e nos marcou. Só que o texto não começa falando que Jabes era o sofrimento. Depois ele explica isso. O texto começa falando que Jabes era o mais excelente entre os irmãos. Sabe o que significa isso, querido? Que não importa o que te rotulam, o que falam, o importante é você se tornar aquilo que Deus quer que você se torne.
O importante é que Deus fale de você e não as pessoas. O importante é como nós terminamos as coisas, não como nós iniciamos elas. Tem pessoas que se iniciaram muito bem, mas terminaram muito mal, mas deixa eu te falar. Tem pessoas que carregavam o nome de Jabes, e que se entender algumas coisas, terminará ouvindo a mesma coisa. E Deus concedeu tudo que Jabes o pediu. Porque alguma coisa mudou. Tem muito excesso de passado aí na tua vida. Eu sempre falo desse texto. Você lembra lá de Levítico 6, e o fogo arderá continuamente no altar. Como nós gostamos desse texto para fazer campanha, folheto de o ano essas coisas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas, para o fogo arder continuamente sobre o altar, o sacerdote tinha que se vestir e todas as manhãs limpar a eira, tirar as cinzas do que aconteceu no dia anterior, querido. Porque o que aconteceu no dia anterior abafaria o fogo do holocausto do dia atual. Isso é um apontamento para nós, querido. Nós temos que começar a limpar a eira do que Deus quer fazer para o dia de hoje, porque tem muitas cinzas de ontem. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Deixa eu falar algo para você. Um dia eu estava numa mesa com o Léo Barreto. E todas as vezes, nos finais das conferências, ou em algumas situações, nós falávamos assim: essa igreja, ela tinha uma marca de rejeição, e ela era assim, ela era outro. E um dia o Léo falou assim: Manu, você tem que apontar a igreja agora, e a igreja tem que entender que essa igreja lá já não existe mais. A igreja agora é uma igreja curada. Pessoas que vivem o novo de Deus. Tem muito passado que a gente fica rolando nas cinzas lá. Ai, como eu era sofrido. Ai, como a nossa igreja era triste. É uma igreja marcada muito de... Já foi, querido, já foi. Isso aí o fogo já consumiu. É hora de todos nós começar a pegar a nossa eira, limpar a nossa eira, pôr para fora do arraial, porque tem fogo ardendo sobre o altar. É algo novo sobre o altar, todos os dias. Amém? Então o Mimimi Church já era. Vocês estão felizes ainda, queridos? Olha como que começa a história de Jabes. No versículo 9 vai dizer assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. E eu comecei a estudar sobre isso. A palavra respeitado, ela deriva de kavod. Kavod é uma palavra hebraica que significa peso, relevância, glória. Jabes, o que carregava dor para as pessoas, se tornou daquele que trazia o peso da glória de Deus nos lugares. O que remete isso, querido? Uma relevância. Deus começar a levantar Jabes transformados para que o seu testemunho comece a ter relevância em todos os lugares que você estiver, no teu trabalho, na tua empresa, na tua escola, na tua faculdade, na tua família. As pessoas não olharão mais, Jabes, o que causa dor, mas Jabes, quando chegar, o peso da glória de Deus vai chegando junto ali.
Qual é a diferença que nós temos feito, querido? Eu falei para Deus, que nós não sejamos a maior igreja do Acre, mas que nós carreguemos o peso da tua glória, e não no sentido de, nem o joelho pode ficar de pé, o peso da glória vem matando. Não vamos ser tão chato teológico assim, calma lá. Eu estou falando da relevância da presença de Deus. Nós precisamos nos tornar um lugar em que o pecador entra e se sente ali e fala, uau, tem perdão nessa casa. Tem transformação nessa casa, tem cura nessa casa. Não porque nós somos melhores, não porque nós temos um diamante ou um nome, mas porque a relevância da presença dEle invade a nossa vida. E ele não foi honrado, Jabes não carregou uma honra por herança. Pelo contrário, de herança, Jabes recebeu um nome. Jabes se tornou esse peso, essa relevância, por postura. Não por herança, por postura. É a sua postura que vai mudar a situação. Não é herdado, querido, não é um negócio de que vão te dar. É um negócio que você vai conquistar. A única coisa que Jabes recebeu foi um nome dizendo que ele causa dor. Mas a postura dele em viver algo diferente fez com que Deus falasse, ele é o homem mais Kadov, com maior relevância, que carrega a maior glória, que traz o maior peso por onde ele tem andado ali na família dele. Então, se nós mudarmos a nossa postura, nós podemos determinar os próximos passos. Quem você quer ser, querido, de verdade? Se você continuar plantando as mesmas sementes, você certamente colherá dos mesmos frutos. Se você quer colher laranja, querido, não continue plantando maçã. Você não vai colher laranja. Se você quiser colher mais da presença de Deus, das experiências, quais as sementes? Você vai continuar jogando a sementinha que você jogava antes? É hora de mergulhar mais fundo, é hora de você se rasgar mais na presença de Deus. É hora de você mergulhar mais, falar, Deus, eu quero viver além do que eu estou vivendo. Eu quero ir além, eu quero ter experiências maiores. Eu quero render a Ti o meu culto de uma maneira que eu não rendi. Eu não quero entrar e sair assim, meu Deus do céu. Querido, quantas vezes nós estamos entrando no culto e pensando, o que vamos almoçar hoje mesmo, hein? Meu Deus, chovendo, será que eu fechei toda a janela? E a presença de Deus manifestando no lugar. E aí a gente fala assim, eu queria viver algo diferente em Deus. Jabes continuou com o nome Jabes, mas a postura dele fez com que Deus falasse assim, esse nome, Jabes, não vale para você, porque eu tenho um novo nome escrito. Eu tenho uma nova realidade para você escrito. Ei, Poema Acre, chegou a hora de nós rompermos ainda mais. Amém? Queridos, vocês estão muito devagar nos amém. O Japa falou um negócio que é verdade. Ele falou, se você quiser ajudar um pastor, é ser participativo no culto. E eu comecei a falar, é verdade, né? Dá uns glória a Deus, uns amém, mesmo se for pela fé, querido. Até o negócio engrenar. Só para a gente não se sentir sozinho aqui. Sentir uma palestra. Deus que me livre. Amém? Aleluia. Oh, glória. Aê. Aleluia. Aê, Regi, rebenta. O aleluia da Regi eu conheço, porque é muito antigo na igreja, mano.
E olha que interessante. Será que você sabe quem você é em Deus? Será que você sabe que já não é mais marcado por dor e sofrimento? Que Deus te olha diferente? Hebreus capítulo 4, versículo 16 vai dizer assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Queridos, não é um pastor que vai te dar uma palavra, não é um obreiro, não é um voluntário, não é um youtuber, não é uma postagem de Instagram. É você entender que você pode ousadamente invadir aquele lugar. Assim sendo, aproximemos do trono da graça com toda ousadia ou confiança. Não vou viver mais isso. Eu sou filho de Deus, eu quero viver algo novo. Ah, mas o meu pastor não me dá oportunidade. Ei, o trono da graça é melhor que teu pastor. E eu sou teu pastor, né? Glória a Deus por isso. Wilder, a Thay, a Pri, Daniel, Gabi. Cara, tem algo melhor que nós, que você pode se aproximar. Ah, mas ninguém me reconhece. Chega no trono da graça e fala assim: como que o Senhor me vê, Deus? Como que o Senhor me vê? É desse jeito que eu quero me ver. Não é uma figura humana que vai determinar quem eu sou, mas o quanto mais eu me aproximo do trono da graça, a revelação dele em nós vai invadindo o nosso coração. E você vai entendendo o que diz lá em Romanos 8, versículo 15. Pois não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você é filho, querido. Eu acho mó legal, o João tem o reconhecimento facial ali na porta do nosso escritório ali, da sala. Ele se sente grandão, querido. Porque nós cadastramos a facialzinha dele também, então ele vai lá. Às vezes ele faz isso para se exibir mesmo. Aí ele vai e abre e entra na sala que o pai está. Isso é errado para ele como homem. Mas isso é uma realidade para Deus com a gente. A tua facial já está cadastrada. É só você ir e entrar na sala do Pai. O Pai está te esperando. E nós ficamos: ah, vida, ó céu, ó azar. Ai, como eu sou sofrido. Vai, querido. Entra na sala do Pai. Tem um banquete lá para você. E você vai falar: ah, eu estou sofrendo. E o pai vai te ouvir e vai falar: não, filho, não é assim que eu te vejo, não. Eu te vejo como um filho. Me dá aqui toda a tua dor, me dá aqui todo o teu medo. E receba aí a paternidade. Você foi adotado como filho. E agora, como filho, você recebe a herança do Senhor em Cristo Jesus. Amém? Pronto, agora começa as 4 dimensões. Até aqui é a introdução. Ele começa a orar, mas antes de falar das 4 dimensões, ele começa a orar e tem uma paradinha que me chama muita atenção. A Bíblia fala que ele orou a Deus de Israel. E sabe, quando eu estava lendo e passou isso, eu falei assim: orou a Deus de Israel, mas por que ele enfatizou isso? Lembra lá no começo que eu falei para vocês que era um período pós-exílio? Israel estava construindo a sua identidade nacional e a sua identidade espiritual. Israel estava cercado por pagãos, por pessoas de outra, que serviam a outros deuses. E Jabes começou a orar ao Deus de Israel, começando a falar assim: esse lugar tem um Deus,
que não são os falsos deuses. Chegou a hora de nós começarmos a profeticamente, mesmo se a gente ainda não está totalmente, e começar a falar: a minha família tem um Deus, e é o Deus verdadeiro. O lugar que eu estou trabalhando agora, a presença de Deus, e não é qualquer Deus, é o Deus verdadeiro. No meu relacionamento, nós estabeleceremos um Deus, e não é qualquer Deus, é o Deus verdadeiro. Ele começou a trazer, e a excelência do crescimento espiritual, ela vai precisar que você saiba a quem você serve. O meu casamento não foi legal, ou eu tive experiências de relacionamento não tão legal. Agora o teu casamento é reinado por o Deus sobrenatural, Jeová Rafá. Ele é o rei do teu casamento agora. Aleluia. Então, queridos, o nosso rei não é um diamante. O nosso rei não é um nome. O nosso rei é Jesus Cristo. E é sobre ele que nós vamos apontar por onde nós formos. O diamante é um estilo. Ele mesmo cercado, ele não ora a um Deus genérico. Ele não ora a qualquer um. Ele invoca o Deus de Israel onde ele está. Uma marca que vai fazer nós rompermos é a nossa ousadia. Eu estava ali ajeitando a mensagem, eu estava só ouvindo o Davizinho, da Gabi e a Mel recebendo. Aí uma hora eu ouvi o Davi falando assim: eu acho que ele é meio tímido, porque eu perguntei se ele está feliz, ele não me respondeu não. Nem a bala ele quis. A ousadia da criança em falar com quem não quer que fale, querido. Se é nós adultos, o cara já chegou de cara fechada, o que você vai fazer? Não vai nem falar nada e depois vai falar para o outro: você viu o fulano lá? Nem cumprimentou. A criança, ela é ousada. Chega de cara fechada: opa, você está feliz? Quer uma bala? A gente precisa ser um pouco mais ousado em apresentar o Deus que nós servimos, onde quer que nós andemos. Amém? Os empresários da nossa igreja aqui, começa a exalar mais Jesus na tua empresa. As famílias começam a exalar mais Jesus. Não é se tornar religioso colocando uma frase: Jesus te ama, no teu trabalho. Não é isso não, querido. Isso aí às vezes é brega. Quem quer, tudo bem. Eu fiquei pensando agora, vai que o comércio do cara... Não é brega não, fui mal, fui menino agora. É abençoado. Mas mais que isso, é você carregar um Jesus que te ama. Não adianta nada, agora eu vou consertar. Não adianta nada a frase Jesus te ama se você for cheio de rancor. Se você for azedo. O cara vai entrar: Jesus te ama. Aí o dono da parada é um azedume só. Esse Jesus, eu acho que o cara não sabe que Jesus ama ele não. A gente precisa ser mais ousado por onde nós passarmos, queridos. E aí Jabes começa a fazer a sua oração. E dentro da oração de Jabes, ele coloca algumas coisas. A primeira é, ele busca por um relacionamento profundo. A segunda é, ele busca por uma expansão totalmente na dependência. A terceira é, ele só aceita um crescimento com a proteção divina. E a quarta é, ele prospera, mas vive a prosperidade em santidade. Se nós entendermos essas 4 dimensões do crescimento que Deus quer nos dar, querido, nós vamos viver um outro nível.
nós vamos viver um outro nível. Nós vamos ser daqueles que, para os 10 capítulos de Crônicas, para ter um destaque ali. Nós podemos mudar a nossa família em Deus, nós podemos mudar a nossa igreja em Deus. E ele começa a oração de Jabes e disse Jabes: abençoe-me. A primeira dimensão que Jabes traz é: nada faz sentido se as tuas bênçãos não for sobre a minha vida. Então abençoe-me. A maior necessidade, o maior entendimento é a necessidade de um relacionamento com a presença que nos capacita. Eu não vou fazer nada se as tuas bênçãos não for sobre mim, Senhor. Às vezes nós estamos fazendo na força do nosso braço. Às vezes nós estamos fazendo na nossa maneira de pensar. E pedir as bênçãos do Senhor é declarar a nossa total dependência, dizendo: o que o Senhor tem para nós, Senhor, é isso que nós precisamos para mudar a nossa vida. Tem um texto lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. São essas bênçãos espirituais que Jabes está pedindo. É a mesma estrutura de palavra. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Querido, isso é um apontamento para o futuro em Cristo Jesus. Mas também um apontamento para o presente. O que Cristo Jesus em nós pode nos tornar. Jabes entendeu que o que ele mais precisava é se relacionar com a presença, para que a partir da presença tudo fosse construído. Você vai ver que daqui a pouco ele pede para expandir, mas antes da expansão, ele pede pelo relacionamento. Ó Deus, tu me abençoes. Sabe o que eu tenho sentido que nós perdemos pelos vãos dos nossos dedos? A dependência da presença. Achamos que conseguimos fazer do nosso jeito. Querido, deixa eu falar um negócio para você, e não tem nada de especial nisso. Só me causa temor. Nós estávamos lá, e aí a galera de lá começou a falar assim: pô, continua aqui. É a igreja dos meus pais. E a galera começou a falar: Pri, vem ser nossa pastora. Manu, vem ser nosso pastor. E começaram a ver casa. E começaram a ver uns negócios que fazia todo sentido. Eu estava mais perto dos meus pais. O João está mais perto da família. A gente está morando num outro lugar. E tudo. Mas eu decidi, querido, viver a minha vida a partir da presença. Não a partir das minhas expectativas humanas. Talvez se fosse a partir das minhas expectativas humanas, teria mais sentido eu estar para lá. Mas quando eu e a Pri, nós entramos no lugar da presença, Deus falou com o nosso coração: eu não terminei ainda. O que eu tenho para vocês ainda está lá. É aleluia para uns, misericórdia para outros, mas o que importa é o que Deus. E nós falamos assim: não tem outro lugar, querido. Eu posso estar num lugar estruturalmente, financeiramente, emocionalmente melhor para mim, mas não vai ser feito a partir da presença.
A primeira coisa que você tem que fazer, querido, para viver uma nova estação é: abençoe-me, Deus. Mas não é as bênçãos desse mundo somente, é abençoe-me, Deus, com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu quero receber do Senhor aquilo que o lugar secreto gera em Cristo Jesus. Eu preciso receber do Senhor. Então o envolvimento com a presença é o que vai determinar os nossos próximos passos. Eu estava falando com o Gabi, com o Daniel, eu falei assim: mano, vocês só vão conseguir mesmo que as coisas façam sentido em estar aqui, é a partir do lugar da presença, é a partir da palavra de Deus, é a partir de tudo. Senão não faz sentido e não vai fazer sentido nunca. Agora, nós não nos movemos por sentidos humanos, nós movemos por uma presença divina. É isso que nos move, a presença dele, ser abençoado com a presença dele. Muda toda a nossa história. Toda a nossa história, amém? A Bíblia fala em João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem o relacionamento com a presença, tudo que nós vamos fazer é vaidade, não passa para nada, não presta para nada, é só a partir da presença. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então Jabes, queridos, ele diferenciou de tudo, porque ele começa dizendo: Senhor, me abençoe, mas não com um carro novo, se quiser, amém, Senhor, mas com as bênçãos que estão nas regiões celestiais em Ti, Jesus. É essa bênção que eu preciso. Vocês estão felizes ainda, queridos? E os meninos que me perdoem, mas eu vou pregar uns 3 domingos seguidos. Até o... E depois que ele fala, abençoe-me, aí ele fala o próximo ponto: alarga as minhas fronteiras. A expansão que depende do passo anterior. Entendeu isso? Ele não falou, alargue as minhas fronteiras e me abençoe. Ele falou, me abençoe e alargue as minhas fronteiras. Porque todo o crescimento, toda a expansão, ela vem junto com desafios, com batalhas, com lutas. Todo romper, toda expansão no teu trabalho, você sai de um cargo e vai para outro cargo. Você vai receber mais, mas você vai ter mais responsabilidade, você vai ser mais visado, você vai ser mais invejado talvez, você vai trabalhar mais talvez. Por isso que lá em Lucas, a Bíblia diz, antes de você construir uma torre, calcula bem. Querido, essa é uma palavra mais reflexiva do que qualquer coisa. Nós queremos expandir, mas nós não suportaremos a expansão se antes nós não formos regados pelas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Eu acho que há uns 2 cultos, 3 atrás, o Wilder pregou sobre o vinho novo em odre novo. Por que que o odre novo é tão importante para receber o vinho novo? Porque o processo da fermentação do vinho
expande, querido. E estruturas ressecadas e velhas não suportam a expansão do novo. O odre novo, o couro ainda é flexível. E quando o vinho expande, o odre também expande e suporta o vinho novo. Por isso que ele fala, há um desperdício derramar vinho novo em odre velho. Você quer viver algo novo em Deus. Mas para isso, você tem que viver um relacionamento com a presença. Porque senão você não vai suportar o processo do viver algo novo. Por que muitas pessoas arrebentam? Porque vão viver, querer crescer, querer viver algo totalmente novo, sem estar preparado para isso. E Jabes nos ensinou em poucas palavras, toda a expansão, ela tem que estar na total dependência da presença de Deus. Quer começar um negócio novo? Comece a partir da presença de Deus. Quer mergulhar no ministério? Quer fazer as coisas? Querido, por favor, faça isso a partir do lugar do relacionamento com Deus. À medida que nós vamos nos relacionando com Deus, nós alcançamos odres novos e vamos expandindo. E o processo da expansão não vai te matar. O processo da expansão não vai te paralisar, não vai fazer você voltar atrás. Vai te fazer mergulhar ainda mais fundo. Nós não seremos uma igreja que retrocede, querido. Nós seremos uma igreja que avança. Por quê? Porque nós primeiro, antes de expandir, nós estamos buscando as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E essas bênçãos é que nos vai ser base para que Deus derrame a sua expansão sobre as nossas vidas. E Deus, Ele não desperdiça a glória dEle. Isso é maravilhoso e didático. Tanto é que Ele fala para a viúva, vai atrás de vasilhas, porque enquanto houver vasilha, eu derramo azeite. A hora que parar as vasilhas, eu não derramo azeite para cair e ser desperdiçado. Querido, você não produz azeite, mas você corre atrás da vasilha. Então começa a orar mais, começa a jejuar mais, começa a ter mais mesa, mais comunhão, abrir mão do orgulho, começa a servir mais, começa a expandir as bênçãos espirituais na tua vida, para que o óleo do Senhor possa ser derramado, o vinho novo do Senhor possa ser derramado e expandir e nós suportarmos. Vão falar mal da gente, fale mais, porque eu estou na presença de Deus. O mês vai apertar financeiramente, glória. Daqui a pouco vem um corvo aí trazer pão fresco e carne para nós. Querido, o lugarzinho, cara, esse tal do Parque da Mônica, Jesus amado. A Pri falou assim, amor, o João quer ir no Parque da Mônica. Eu falei, legal. Quanto que é o ingresso? R$160. Eu falei, o quê? Nós três, 160. Ela falou, não, cada. Eu falei, tá amarrado. É a Disney. Mas nós estávamos no lugar da presença, de servir e fazer aquilo que... E aí vem o testemunho que aprendeu do nada. Um amigo meu ligou e falou, mano, vocês vão aonde no aniversário do João? Aí eu falei, no Parque da Mônica. Ele falou, então os ingressos é nosso presente. Eu falei, amém. Não queria não, mas você está falando? Sabe por quê, querido?
Porque não é difícil para Deus derramar o azeite. Ele só precisa encontrar vasilhas disponíveis. E Ele sabe se a vasilha vai aguentar ou não. Então, pelo amor de Deus, querido, rompa as estruturas antigas de pensar. Busquem em Deus o que Deus tem para vocês. A terceira coisa que Ele fala é: que a tua mão seja comigo. Nós vamos crescer, nós vamos expandir, mas que a tua mão seja comigo, Senhor. A mão na Bíblia é símbolo de direção, de poder. A mão na Bíblia é símbolo de intervenção. Fazer as coisas sem as mãos do Senhor sobre nós vira um ativismo. Nós vamos fazendo só por fazer. Mas quando a mão do Senhor está sobre aquilo que nós fazemos, se torna legado o que fazemos. O que fazemos começa a ser protegido, ativado por Ele. Então Ele começa: que a tua mão seja comigo. Sabe o que eu lembrei, querido? Lá de Êxodo 33. Você lembra que Moisés, é hora de marchar com o povo, levantar acampamento? Nós só lembramos do versículo 15 de Êxodo 33, quando ele diz: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Mas por que Moisés fala isso? Porque no capítulo 33, no versículo 3, Deus está por aqui já com o povo. E Ele fala assim: vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois são um povo obstinado e eu poderia destruí-lo no caminho. Deus falou: eu não vou com vocês. Depois Deus falou assim: um anjo vai com vocês. Aí no versículo do 14 já muda a história, e ele fala assim: e respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. A estrutura do eu mesmo, ou a minha presença, é panim. Panim significa a presença pessoal, a face. O anjo vai com vocês, mas Moisés, eu vou contigo. A minha proteção vai com você. E ele só fala para Moisés, não fala para o povo. O verbo aqui, proteção e tudo está no singular. Ele falando direto com Moisés. Então ele fala assim: eu vou com vocês. Daí no versículo 15, põe aí. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não me faça sair daqui. No 14 ele falou: eu vou com vocês. Mas no 15 Moisés está falando assim: se você não for com a gente, não fa... Querido, esse capítulo buga a mente se nós não estudarmos. Um novo convertido pode falar: ué, mas no 14 ele já falou que ia. E no 15 Moisés está falando: mas se o senhor não for, eu não vou. Ou Moisés não entendeu Deus. Se fosse nos dias, eu ia falar que Moisés tinha TDAH. Ou algo assim, não entendeu direito. O que aconteceu? É porque quando a fala no original, Deus fala do panim: Moisés, a minha proteção vai com você. E Moisés falou assim: não, Deus, se o seu kadosh, se a sua presença manifesta não for com todos nós, não me faça sair daqui, porque eu não vou. Esse povo precisa da tua presença, não só eu da tua proteção. Esse povo precisa da tua presença, Senhor. Sem tuas mãos eu não vou. É por isso que Jabes fala:
Se o Senhor me abençoar, expandir as minhas terras, e a tua mão for sobre nós. Você não precisa de um bom plano, você precisa do Kadosh. Você precisa da presença, querido. Você não precisa dos recursos humanos e físicos. Você precisa da presença, e a partir da presença virão os recursos necessários que você precisa. Nós não podemos buscar o contrário, querido. Nós só temos que fazer algo, buscar, estar na videira verdadeira. Nós só podemos fazer o que fazemos, ir para onde vamos, se nós estivermos no Kadosh, na presença revelada, expansiva, e que muda tudo, e a partir dali, a mão dele vai sobre as nossas vidas. Ei, Jesus, tu és bom. 1 Reis. Olha o que é o fruto da presença. Coloca aí para mim, 1 Reis 18, 46. 1 Reis 18, tão rápido, hein? A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Deixa eu falar, querido, quando a mão do Senhor vem sobre a tua vida, Ele torna você um maratonista, querido. Você começa a correr. Não é na tua força, é na força do Senhor. Quando a mão do Senhor vier sobre a tua empresa, quando a mão do Senhor vier sobre a tua família, quando a mão do Senhor vier sobre o teu casamento, quando a mão do Senhor vier sobre o teu ministério, querido, você vai correr no sobrenatural. É por isso que Jabes fala: Senhor, precisamos da tua mão. Precisamos do teu Kadosh. Sem teu Kadosh não nos faz sair daqui. Não houve um tempo com tantos escândalos da igreja de Jesus quanto tem existido esse tempo. A única coisa que vai nos manter seguro é se nós continuarmos na presença, debaixo das mãos dele, da mão direita dele, da proteção dele. Querido, eu acredito tanto em Deus levantando pessoas para começarem a atingir as áreas de influências daqui do Acre. Meu Deus. A área jurídica sendo atingida pelos filhos de Deus. A saúde sendo atingida pelos filhos de Deus. A educação. O meio empresarial. Queridos, vamos lá alguém. E por último, ou quase, ele fala assim: e guarde do mal. Guarde do mal, e que não me cause dor. Sabe o que ele está falando? Qual era o nome dele? Jabes. Aquele que traz dor. E qual é o pedido dele para Deus? Senhor, guarda-me do mal e que não me cause dor. Que no meio do processo eu não retroceda para o meu passado. Que no meio do processo eu não volte a ser aquilo que o mundo queria que eu fosse. Que no meio do processo eu não abandone a tua identidade em mim e viva aquilo que o mundo quer que eu viva. Querido, olha para as cadeiras aí do seu lado. Talvez tinha pessoas que eram para estar sentado aí e estão lá fora porque não conseguiram mais suportar. E a dor do passado, a marca do passado voltou a ser a realidade presente. Ei, igreja, nós viveremos um tempo de irmos resgatar em Deus as pessoas que abriram mão da identidade em Cristo.
para viver coisas lá do passado. De verdade, querido, eu sinto isso no meu espírito. Pega essa semana, manda mensagem para alguém que está longe dos caminhos. Não conseguiu manter isso, Senhor. Guarda-me do mal e que não me cause dor. Eu era a dor, Senhor. Eu não quero viver mais o que eu vivia antes. Em nome de Jesus, a pornografia não vai te dominar mais. A mentira não vai te dominar mais. A inconstância não vai te dominar mais. O complexo de inferioridade não vai te dominar mais. Sabe por quê, querido? Porque a primeira coisa que você vai viver é: Senhor, abençoe-me com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É aquilo que o Senhor tem em mim, Deus, que vai me fazer expandir e vai me fazer suportar todas as coisas. O nosso maior inimigo nem é o diabo, somos nós mesmos fora de Deus, queridos. O teu nome era inconstância, o teu nome era medo, o teu nome era mentira, o teu nome era fraqueza. Mas esse era o teu nome, até que Cristo te resgatasse. Agora esse não é mais teu nome. Agora Deus, Ele olha para você e diz: você é kavod, respeitado. Você carrega a minha presença. E a Bíblia fala lá no último versículo, o pessoal pode subir já. Que não cause dor. Provérbios 26:11 diz assim: como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo que repete a sua insensatez. Chegou a hora de nós quebrarmos esses ciclos, de voltarmos às mentiras do passado. Porque Gálatas 5:1, como eu amo esse versículo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ei, Poema Acre, vocês são livres. Fiquem firmes, não voltem mais ao jugo da escravidão. Porque Ele nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Jabes era como o mundo te chamava, como o teu passado te chamava. Agora você é chamado filho de Deus. Filho de Deus. E a Bíblia fala: e Deus lhe concedeu. Quando nós buscamos por um crescimento, quando nós buscamos por um rompimento, quando nós buscamos viver a excelência dEle, tendo propósito, tendo relacionamento, tendo dependência, santidade, quando a nossa expansão é para a glória de Deus, querido, o céu responde. O céu responde. Nós precisamos mergulhar mais fundo nisso, amém? Se coloque de pé, queridos, vamos orar.